Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao primeiro dia do nosso mês de março com o tema Onde a Filosofia Começa. E Epicteto diz assim: um lugar importante para começar na filosofia é este, a clara percepção de nosso princípio orientador. A filosofia intimidadora. Por onde começar? Com livros, palestras, com a venda de suas posses mundanas? Com nenhuma dessas coisas. Epicteto está dizendo que nos tornamos filósofos quando começamos a exercitar nossa razão orientadora e passamos a questionar as emoções e crenças e até a linguagem que os outros dão por certas. Pensa-se que um animal tem consciência de si mesmo quando é capaz de se reconhecer plenamente no espelho. Talvez possamos afirmar que começamos nessa jornada na filosofia quando nos tornamos conscientes da capacidade de analisarmos a nossa própria mente. Você pode dar esse primeiro passo hoje? Quando o fizer, descobrirá que a partir disso realmente ganhamos a vida. Para parafrasear Sócrates, que são realmente dignas de ser vividas. Começamos o mês muito bem, pessoal, justamente por conta desse tema do autoconhecimento. E eu vou usar da deixa que está aqui no texto, no qual ele cita Sócrates. Sócrates, ele lutou na Guerra do Peloponeso, uma guerra que foi gigantesca no mundo antigo, entre Atenas e Esparta, e ao retornar desse mundo militar, ele se encontrava sem sentido em sua vida, porque antes disso ele era escultor junto com seu pai e até tinha começado ali um certo princípio na vida intelectual quando Criton começou a patrociná-lo, que era o seu patrono intelectual, o homem que ajudava ele a estudar através dos melhores professores, através dos melhores locais, através dos melhores materiais, e com isso ele estava dividido. Ele iria para a vida militar e continuaria sendo um guerreiro, mesmo que o cargo de guerreiro já era algo natural para um homem ateniense, ou ele iria para a vida de escultor como seu pai, ou ele iria continuar na vida intelectual, e ali ele estava certamente sem sentido em sua jornada. E o mundo grego, ele é repleto de uma coisa chamada profecias e oráculos. Os oráculos eram locais onde tinham profetisas de Apolo, no qual eles iriam para buscar profecias sobre suas vidas. Então, quando você estava em dúvida sobre algo, quando você estava perdido na sua vida, como Sócrates estava, era comum você ir até um oráculo e se consultar com uma profetisa sobre o seu futuro. E quando Sócrates chega no oráculo, o principal oráculo de todos, que era o oráculo de Delfos, o templo de Apolo, ele tem a seguinte notícia que a profetisa dá a ele, que ele era simplesmente o homem mais sábio da Grécia. E aí ele olha para si mesmo e ele não se enxergava como o homem mais sábio da Grécia. Ele olhava ao seu redor, tinham os sofistas, que eram os professores da sabedoria, tinham outros filósofos, tinham vários políticos, tinham vários oradores, tinham vários professores de retórica, tinham homens brilhantes ali, no qual eles tinham mais capacidade de serem mais sábios do que Sócrates realmente achava ser. Só que com isso, ele coloca a primeira e grande questão da filosofia. Quando ele recebe um objeto externo no qual dizem que ele era o homem mais sábio da Grécia, ele também enxerga que ele ainda não se conhecia. E que ele não se conhecia como o homem mais sábio, mas ele também não se conhecia de forma alguma, porque ele estava em dúvida se ele era o escultor, o guerreiro ou o filósofo, ou o intelectual. E a partir disso, ele solta uma das frases mais magníficas da filosofia, que é: conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Ou seja, pouco importa você trilhar todos os caminhos do mundo se você não sabe qual caminho é para você. Ou seja, não tem como você conhecer a nada do que vem do lado de fora se você não se olha no espelho e vê o que tem do lado de dentro. E é a partir daí que Sócrates reconhece quem ele era, um homem que, mesmo sendo considerado o mais sábio da Grécia, era ignorante, um homem que, mesmo tendo uma capacidade intelectual incrível, reconhecia que nada sabia, e com isso foi o que ele teve margem para evoluir na sua vida intelectual, a ponto de se tornar o pai da filosofia. O homem que dividiu a filosofia em duas, dos pré-socráticos aos pós-socráticos. E com isso nós temos a importância de se conhecer, a importância de você saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é a mesma coisa que você tentar plantar uma semente sem conhecer o solo. A mesma coisa de você tentar elevar um prédio sem conhecer o terreno, a capacidade de compactação que aquele solo, aquela terraplanagem tem. Justamente porque você não olha para o que está do lado de dentro, você só imagina o que pode estar do lado de fora. E muitas pessoas são assim, justamente porque sempre ligam para o que os outros dizem que ela se conhece muito mais pelo que os outros falam, do que os outros dizem, do que os outros pensam, mas não por sua própria visão no espelho. E o princípio da sabedoria é o autoconhecimento.
pois você não conhecerá nada no mundo se você não conhecer a si mesmo antes de tudo. Então entenda que tudo começa com um simples olhar no espelho. E Epicteto estava certíssimo nessa frase. A filosofia ela não começa com a ética, com a moral, com a metafísica, com a questão da teleológica, da ontologia, da teologia, de nada disso, que são questões importantes. A filosofia começa com o autoconhecimento. Tanto que o pai da filosofia, ele já entendeu isso logo de cara, quando ele iniciou a sua carreira filosófica. Quando ele viu que, mesmo todos falando que ele era extremamente sábio, extremamente inteligente, ele sabia que nada sabia. Essa famosa frase que atribuem a ele, mas que não é dele de fato. Mas a grande questão é simplesmente essa: que um olhar no espelho vai fazer com que você seja fiel a si mesmo. Você vai olhar onde você é bom, onde você é ruim, onde você é belo e onde você é feio, onde você deve investir e onde você deve evitar, justamente porque é aqui que tudo se inicia. Eu costumo dizer que se todos conhecessem a si mesmos, suas vidas seriam muito melhores. Porque muitas vezes você começa num relacionamento sem conhecer a si próprio. E aí você não sabe o que você gosta numa pessoa e o que você não gosta. E aí você aceita qualquer coisa e se frustra. Você começa num trabalho, mas você não sabe se você gosta de trabalhar em grupo, se você gosta de trabalhar sozinho, o que você gosta de fazer. E aí você vai lá e se frustra no trabalho também. Ou se não, uma área de ofício onde você escolhe pelo que os outros dizem, pelo dinheiro, pela fama, ou pela famosa tríplice do engenheiro, do médico e do advogado, no qual você deve ser um desses, ou senão você não tem sucesso, justamente pela falta de autoconhecimento. Então, se hoje eu voltasse, por exemplo, e retomasse a minha carreira filosófica, a minha carreira de lecionar como professor de filosofia, e desse aulas em escolas públicas, em escolas estaduais para crianças, de ali 13, 14 anos, eu não iria falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles logo de cara. Eu iria falar sobre o autoconhecimento. Que aquelas crianças fossem se conhecendo aos poucos, para quando ela chegar na fase adulta, ela saber exatamente o que ela quer. Porque isso nada mais é do que maturidade. É a fidelidade que você tem a si mesmo, aos seus valores, interesses e desejos. E é por isso que o sistema educacional brasileiro está tão defasado, porque o autoconhecimento é o que menos existe dentro das escolas hoje em dia. Você força a criança a conhecer 10 disciplinas, mas ela não sabe qual ela gosta. E muitas vezes um menino que seria muito bom em matemática ou muito bom em poesia, literatura e redação, ambos são forçados a uma certa igualdade, no qual ele tem que reprimir essa sua exclusividade e capacidade que é única dele, para ele parecer como todos, para que ele venha conhecer tanto a matemática como o português como a ciência, sendo que na realidade ele só é bom em uma dessas áreas. Por isso a importância de você se conhecer, para você não desperdiçar sua energia com pessoas que não valem a pena, com coisas que não te trarão retorno e muito mais ainda com coisas que vão te roubar a sua vida e o seu tempo, coisas que não irão retornar porque a vida é única. Então lembre-se disso, o princípio da sabedoria é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é a chave para você conhecer tudo na sua vida. E não que você vai conhecer exatamente todas as matérias e disciplinas e conhecimentos possíveis, mas que apenas você vai conhecer o que é necessário para você, porque você é um ser único e exclusivo. Então, o princípio da sabedoria é o autoconhecimento. Como diria Sócrates, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Até amanhã e comente aqui o que você interpretou do nosso dia de hoje, o primeiro dia de março. Muito obrigado.